Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente estou muito consciente de quem está aqui e de quem está ouvindo. Não apenas agora, com seus olhos e ouvidos, mas aqueles que ouvirão apenas mais tarde ou que assistirão mais tarde, ou talvez anos a partir de agora, ouvirão esta mensagem pela primeira vez. É uma mensagem atemporal, uma mensagem importante. E é a número 2 de 4 que estão sendo apresentadas nesta série de 4. A série se trata de uma nova fronteira, e que estamos chamando de o despertar da humanidade para uma consciência mais elevada. Alguns simplesmente a chamaram de um aumento de consciência, o aumento de uma consciência. Na primeira sessão, nós lançamos as bases para aquilo que estamos falando agora. Ao lançar as bases, nós fizemos a pergunta: e se houvesse uma verdade muito maior? E se? E se houvesse uma escala graduada, poderíamos dizer, de inteligência e consciência e tudo isto? Na sociedade, na cultura, na humanidade, e elas passam por isso e elas a elevam levemente ou não, isso é livre-arbítrio, e se vocês estiverem acessando um novo tipo de consciência? E então nós chegamos naquilo que é espiritual, sobre o que estamos falando agora, e nós dissemos: e se houvesse uma verdade muito maior, mais abrangente, uma que se esconde até que você possa vê-la, de qualquer forma que você puder vê-la? Nós discutimos aqueles que estiveram nas mesas de cirurgias e morreram clinicamente e retornaram. E o que eles dizem para tantos dos cirurgiões que estavam com eles durante a sua morte clínica e com eles quando eles despertaram, e tantos cirurgiões disseram palavras, e nós dissemos isso e nós encerramos com isso. Quando eles viram uma verdade maior e a magnificência e aquela porta se abriu e eles viram e tiveram um lampejo da realidade, não sua doutrina, mas da realidade, eles disseram: por que você me trouxe de volta? E isso é profundo. Esta é uma sessão que começa a explicar o quão profundo poderia ser. Eu quero que você visite apenas por um momento toda a ideia de crescer. É comum para todas as culturas, a natureza humana, assistir seus filhos crescer. Tantos de vocês ou têm os filhos, ou sabem daqueles que têm, ou talvez estão relacionados. Vocês passaram um tempo com os pequeninos. E vocês assistiram aquela consciência perceptiva começar a crescer. E é tão divertido ver quando eles ficam mais sábios. Ou às vezes eles têm um conhecimento sem sabedoria. E é tão engraçado ouvir o que eles dizem, em toda a sua inocência. Eles dizem, as crianças dizem algumas coisas muito especiais. Livros já foram escritos. E então lentamente você vê uma consciência ocorrer e eles ficam um pouco mais sábios. E então se tornam um pouco mais sábios do que aquilo. E eles se tornam jovens adultos. E então você vê um processo de consciência e como se parece para você conforme o cérebro começa a crescer e a maturidade começa a acontecer na consciência humana. Este atributo em particular de crescimento de uma criança para um adulto é tão comum. Eu quero que você olhe para isso e coloque essa metáfora agora mesmo sobre a humanidade em geral e a forma como as coisas funcionam no planeta. Há uma oportunidade para a consciência ter aquele mesmo tipo de crescimento. Ao longo da história, vocês têm a oportunidade de descobrir coisas melhores, de ter uma consciência mais elevada daquilo que vocês querem uns para os outros. É clássico, nós já dissemos antes. Não foi há tanto tempo assim. Antes da América, talvez, ter até mesmo começado, que seu pai e aqueles que estão na Europa tinham festivais
E famílias saíam e piqueniques aconteciam para poder ver alguém ser decapitado. Você acha que vocês já passaram isto? Alguns diriam, bem não, nós apenas estamos fazendo outras coisas ao invés daquilo. Mas vocês superaram aquilo, em outras palavras. Aquilo é inconcebível hoje. Algo aconteceu entre aquela época e agora, e que elevou aquela consciência daquilo que é apropriado e do que não é apropriado para o humanismo. É sobre isso que falamos. Este é um pequeno passo incremental, mas vocês puderam vê-lo, mesmo com alguns poucos centenas de anos. Vocês estão em uma nova energia agora, vocês passaram o marcador e foi acelerado. Realmente está acelerado e agora é o tempo para vocês verem um outro tipo de crescimento. Está acontecendo diante dos seus olhos. E tivemos muitas canalizações a este respeito. Mas esta é a metáfora. Então, o que é? Que é tão profundo sobre aquilo que falamos? Qual é o sentimento disto? Como é? Qual é o próximo passo? Para que eu possa dizer estas coisas a você, eu apenas darei percepções e ideias, de forma que você possa refletir por si mesmo. Nós falamos sobre coisas espirituais nesta mensagem. E por 31 anos, é isso que temos feito. E há aqueles que estão ouvindo por um instante e rirão e dirão, por que eu quereria mudar a religião? Bem, eles poderiam dizer, é isso que o mundo precisa, é um outro sistema de crenças. E eu diria a você, ou qualquer outra pessoa, que tenha ido nesta direção, você não está compreendendo. Você, na verdade, não compreendeu. Honestamente, você não entende. Este não é um novo sistema de crença. Isto é uma revelação de uma verdade que nunca foi contada a você. Uma porta se abre, e tudo que você pode fazer é dizer, eu não tinha nenhuma ideia. Não é uma outra doutrina. Não é um outro conjunto de regras. Não é uma outra situação onde é pedido para que você saia de uma sacola e entrar na outra e se juntar a outra alguma coisa. Não é isto. É um pedido para sentar-se e descobrir algo muito maior do que já foi ensinado a você. Eu comparei isto a uma pessoa cega que de repente não apenas tem visão, ela tem visão com cores, tridimensional e mais. E naquilo, aquela metáfora é tudo. Isto explica algo muito comum para vocês, eu já disse antes. Este planeta tem visão. E tem apenas visão bastante para compreender as coisas por si mesmos e descobrir que Deus é maravilhoso e há um Deus, um Criador. E é aí que vocês estão, mas vocês estão em uma terra preto e branco. Todos vendo em preto e branco. E de repente, há o conceito daqueles de vocês que estão vendo em cores. Esta não é uma outra camada preto e branco, não é outra religião, é? Você sai do mundo preto e branco e você vê cores. E você diz, o que eu farei com isso? O que é? Mas, principalmente, como eu posso explicar isto para uma pessoa ou uma terra em preto e branco? Honestamente, como você explicaria a visão para uma pessoa sem visão, uma pessoa cega, que tem sido cega desde o nascimento? Não apenas isto. Comece a explicar os matizes de cores que você vê em uma percepção que eles não têm, nunca tiveram aquilo. Você percebe? A questão é esta. É inacreditável. Neste mundo há cores, sobre o qual falamos, do qual você pode participar. Esta é uma metáfora para um outro paradigma de verdade. Mas a verdade da cor é tão maior do que a verdade do preto e branco. Eu sustento isto porque esta é a melhor metáfora que eu posso dar a vocês. Se você de fato tiver descoberto cores todo ao seu redor, você agora está começando a desenhar em cores, a pensar em cores e acreditar em cores, e você retorna para casa, por exemplo, ou você volta ao seu trabalho, por exemplo, e a porta abre-se e você está então em uma terra preto e branco. E tudo sobre o que eles falam são coisas que eles sabem estar em preto e branco, e todos os matizes de cores, e a grandiosidade e a glória.
Não são nem mesmo perceptíveis para eles. E não há nada de errado com isso. Apenas que eles estão em uma outra realidade e eles são boas pessoas e belas pessoas. Mas eles olham para você. E se você falar sobre cores, frequentemente eles girarão os olhos e se afastarão. Não é algo crível? Ainda não. Então, eles não podem perceber aquilo que você experimentou. E é assim que é. Ter uma nova fronteira de consciência, onde a Terra começa a ver coisas que nunca viu antes. Eu contarei uma história. É para o seu tempo. É uma que meu parceiro sempre se lembrará. Desde o final dos anos 40, Israel sempre teve dificuldades com os vizinhos ao seu redor e os vizinhos têm tido dificuldades e problemas com Israel. Tem havido muitos eventos, muitas coisas ditas e feitas. Houve muitas mortes, houve guerras. Tem havido ódio e ainda há. Uma sociedade ainda está vivendo dentro de outra, aparentemente apropriado para um lado e inapropriado para o outro, e isso continua. Em Israel há um nome para isso, na Palestina há um nome para isso, e é chamado de a situação. E é o elefante debaixo da mesa quando você vai para o Oriente Médio, em certas áreas, o que significa que está sempre lá. Turistas estarão desfrutando algum tipo de monumento ou um certo tipo de igreja ou templo ou o que quer que seja. E se ele virar sua cabeça para a esquerda ou para a direita, eles virão que são guardados para aqueles por pessoas com metralhadoras. Isso diz que o elefante debaixo da mesa ainda está lá. Há alguns anos, eu me sentei. Meu parceiro se sentou em uma cadeira, sozinho, em um palco. Não era um teatro de arena, como o Círculo dos 12, mas era um palco. Estava sozinho, todas as luzes sobre uma cadeira, milhares de pessoas. Todos jovens israelenses, na plateia. E Cryon queria falar sobre a situação. Ele disse a eles algo que era inacreditável para muitos. A não ser os jovens que estavam lá. Foram tomados por aquilo que eu disse, pois eles sabiam que a cor estava vindo. E é isto que eu disse. Você não pode compreender, a situação é inadmissível, não pode ser compreendida. Tem sido dessa forma por todos estes anos. Haverá novas soluções vindo para vocês, soluções que vocês nunca pensaram que poderia acontecer. E os jovens chegam e buscam. Eu estava falando naquela época sobre um novo normal. Eu estava falando naquela época, diante de todos aqueles. Vocês vivem em preto e branco e a cor está vindo. E eu digo isto para você, agora mesmo. Este é o segundo de 4 atributos dessa nova fronteira da consciência e eu estou simplesmente abordando a diferença entre aquilo que você experimentou e aquilo que você poderia. Dramaticamente, não um novo sistema de crença, não uma nova religião, não uma nova doutrina, uma grande verdade, para a qual convidamos você para começar a investigar, para ver. E tantos de vocês já estão lá, e vocês a compreendem, e sabem do que eu falo. Eu sou Cryon e amo a humanidade, por um bom motivo. E assim é.